Seja muito bem-vindo ao nosso canal, Pastor Cláudio Corrozinho falando. Deus te abençoe, em nome de Jesus, graça e paz. E eu estou aqui para divulgar a palavra de Deus, para fazer com que a palavra da salvação alcance mais pessoas. Nós estamos nesse projeto que Deus colocou no meu espírito, que é a leitura integral da palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, e já estamos no capítulo 26 do livro de Êxodo. Olha que bênção, como que está acontecendo rápido as coisas. Não tem como prever que dia exatamente que nós vamos terminar, mas o que importa é que nós estamos fazendo acontecer. E a partir do momento que você se dispõe a alguma coisa, principalmente voltada para as coisas do reino, o Espírito Santo nos fortalece, nos ajuda e nos faz chegar e cumprir o objetivo, que não é nosso, mas é propósito de Deus. Eu tenho certeza absoluta que esse projeto nasceu no coração de Deus para abençoar as vidas daquelas pessoas que não se sentiam muito motivadas de fazer sozinho, mas seguindo um vídeo ou pelo menos ouvindo. O ideal é que você faça o acompanhamento na sua leitura, mas se você puder pelo menos ouvir, eu tenho certeza que o seu espírito já será alimentado e vai ser bênção para a sua vida, pode ter certeza absoluta disso. E eu tenho recebido alguns comentários de pessoas dizendo que a versão que eu sigo é uma versão muito rebuscada, é uma versão complicada e às vezes prejudica até a leitura, e é verdade, mas eu estou lendo a versão da minha Bíblia, que é a Bíblia Shed, a Bíblia de Estudos Shed, e essa Bíblia ela é sobre a versão ARA, Almeida Revista e Atualizada, e isso faz com que, por ser antiga essa versão, por ser uma versão mais antiga, faz com que esse linguajar ele seja um pouquinho mais rebuscado, mas de toda forma é bênção para a sua vida, porque se por acaso você chega numa frase que você não entende muito bem, ou especialmente numa palavra, você pode dar uma pausa nesse vídeo e ir a um dicionário e fazer a consulta, e o seu vocabulário vai ser ampliado e isso será bênção para você também. Você vai ganhar em todos os lados. Mas não fique constrangido de maneira nenhuma, fique completamente à vontade. Você pode seguir, por exemplo, essa leitura na sua casa, na sua Bíblia. Você pode pegar as versões mais simplificadas, como é o caso, por exemplo, da NVI, Nova Versão Internacional. Não há nenhum problema nisso. Então, o que há de fato de importante sobre esse projeto é que você faça a leitura, ou você pelo menos ouça a leitura completa. Se é numa Bíblia cuja versão é um pouquinho mais rebuscada, o português é um pouquinho mais erudito, você pode então optar por uma Bíblia mais simplificada e você será abençoado da mesma forma, nenhum problema quanto a isso. Então, vamos dar continuidade. Vamos começar este vídeo em Êxodo, capítulo 26, verso 1. Já busque a sua Bíblia, dá um pause para buscar a sua Bíblia, acompanhe comigo. E se isso não for possível, não tem nenhum problema também. Você faz a audição e você será abençoado da mesma forma. Ocupe o seu tempo, sabe aquele tempo que você tem de deslocamento entre a sua casa e o trabalho, por exemplo? Você pode ir ouvindo a Bíblia, ou você pode pegar aquelas versão pocket de bolso, uma Bíblia pequenininha, e você pode, seja no ônibus, seja no metrô, você pode ouvir a minha leitura e acompanhar na sua Bíblia a sua própria versão. Importante destacar, se por acaso você ficar com dúvida em alguma coisa, não passe à frente, não passe adiante simplesmente, você pare naquele momento que te gerou confusão, te gerou alguma dúvida de interpretação, e você peça ao Espírito Santo para te ajudar, para te dar clareza sobre o texto, e eu tenho certeza que o Espírito Santo, fiel como é, ele te dará entendimento sobre a porção do texto sagrado que você estiver lendo, sem dúvida nenhuma. Mas vamos dar continuidade então. Êxodo capítulo 26, verso 1. Tem um título que diz assim: As cortinas do tabernáculo. Êxodo 26, 1. Farás o tabernáculo, que terá 10 cortinas de linho retorcido, estofo azul, púrpura e carmesim, com querubins as farás de obra de artista. O comprimento de cada cortina será de 28 côvados e a largura de 4 côvados. Todas as cortinas serão de igual medida. 5 cortinas serão ligadas umas às outras e as outras 5 também ligadas umas às outras. Farás laçadas de estofo azul na orla da cortina extrema do primeiro agrupamento e de igual modo farás na orla da cortina extrema do segundo agrupamento.
50 laçadas farás numa cortina e 50 na outra cortina, no extremo do segundo agrupamento. As laçadas serão compostas umas às outras. Farás 50 colchetes de ouro, com os quais prenderás as cortinas uma à outra, e o tabernáculo passará a ser um todo. Farás também de pelos de cabra cortinas para servirem de tendas sobre o tabernáculo. 11 cortinas farás. O comprimento de cada cortina será de 30 côvados e a largura de 4 côvados. As 11 cortinas serão de igual medida. Ajuntarás à parte 5 cortinas entre si, e de igual modo as 6 restantes, a sexta das quais dobrarás na parte dianteira da tenda. Farás 50 laçadas na orla da cortina extrema do primeiro agrupamento e 50 laçadas na orla da cortina extrema do segundo agrupamento. Farás também 50 colchetes de bronze e meterás os colchetes nas laçadas e ajuntarás a tenda para que venha a ser um todo. A parte que restar das cortinas da tenda, a saber, a meia cortina que sobrar, penderá às costas do tabernáculo. O côvado de um lado e o côvado de outro lado do que sobejar no comprimento das cortinas da tenda, penderão de um e de outro lado do tabernáculo para o cobrir. Título: A coberta de peles e as tábuas. Verso 14. Também farás de peles de carneiro, tintas de vermelho, uma coberta para a tenda e outra coberta de peles finas. Farás também de madeira de acácia as tábuas para o tabernáculo, as quais serão colocadas verticalmente. Cada uma das tábuas terá 10 côvados de comprimento e côvado e meio de largura. Cada tábua será de 2 encaixes, travados um com o outro. Assim farás com todas as tábuas do tabernáculo. No preparar as tábuas para o tabernáculo, fará 20 delas para o lado sul. Farás também 40 bases de prata debaixo das 20 tábuas, 2 bases debaixo de uma tábua para os seus 2 encaixes e 2 bases debaixo de outra tábua para os seus 2 encaixes. Também haverá 20 tábuas ao outro lado do tabernáculo para o lado norte. Com as suas 40 bases de prata, 2 bases debaixo de uma tábua e 2 bases debaixo de outra tábua. Ao lado posterior do tabernáculo para o ocidente, farás tais 6 tábuas. Farás também 2 tábuas para os cantos do tabernáculo na parte posterior, as quais por baixo estarão separadas, mas em cima se ajustarão à primeira argola. Assim se fará com as 2 tábuas, serão 2 para cada um dos 2 cantos. Assim serão as 8 tábuas, com as suas bases de prata, 16 bases, 2 bases debaixo de uma tábua e 2 debaixo de outra tábua. Farás travessas de madeira de acácia, 5 para as tábuas de um lado do tabernáculo, 5 para as tábuas do outro lado do tabernáculo e 5 para as tábuas do tabernáculo ao lado posterior, que olha para o ocidente. A travessa do meio passará ao meio das tábuas de uma extremidade à outra. Cobrirás de ouro as tábuas e de ouro farás as suas argolas pelas quais hão de passar as travessas, e cobrirás também de ouro as travessas. Levantarás o tabernáculo segundo o modelo que foi mostrado no monte. Título: O véu, o reposteiro e as colunas. Verso 31. Farás também um véu de estofa azul e púrpura e carmesim e linho fino retorcido. Com querubins o farás de obra de artista. Suspendê-lo-ás sobre 4 colunas de madeira de acácia, cobertas de ouro. Os seus colchetes serão de ouro sobre 4 bases de prata. Pendurarás o véu debaixo dos colchetes e trarás para lá a arca do testemunho. Para dentro do véu. O véu vos fará separação entre o santo lugar e o santo dos santos. Porás a coberta do propiciatório sobre a arca do testemunho no santo dos santos. A mesa porás fora do véu, e o candelabro de fronte da mesa ao longo do tabernáculo, para o sul, e a mesa porás para o lado norte. Farás também para a porta da tenda um reposteiro de estofa azul e púrpura e carmesim,
e linho fino retorcido, obra de bordador. Para este reposteiro farás 5 colunas de madeira de acácia e as cobrirás de ouro, os seus colchetes serão de ouro, e para elas fundirás 5 bases de bronze. Título: O altar do holocausto. Êxodo, capítulo 27, verso 1. Farás também o altar de madeira de acácia, de 5 côvados será o seu comprimento, e de 5 a largura. Será quadrado o altar, e de 3 côvados a altura. Dos 4 cantos farás levantar-se 4 chifres, os quais formarão uma só peça com o altar, e o cobrirás de bronze. Far-lhe-ás também recipiente para recolher a sua cinza, e pás, e bacias, e garfos, e braseiros, todos esses utensílios farás de bronze. Far-lhe-ás também uma grelha de bronze em forma de rede, a qual farás 4 argolas de metal nos seus 4 cantos. E as porás dentro do rebordo do altar para baixo, de maneira que a rede chegue até o meio do altar. Farás também varais para o altar, varais de madeira de acácia, e os cobrirás de bronze. Os varais se meterão nas argolas, de um e de outro lado do altar, quando for levado. Oco e de tábuas o farás, como se te mostrou no monte, assim o farão. Título: O átrio do tabernáculo, verso 9. Farás também o átrio do tabernáculo. Ao lado meridional, que dá para o sul, o átrio terá cortinas de linho fino retorcido. O comprimento de cada lado será de 100 côvados. Também as suas 20 colunas e as suas 20 bases serão de bronze. Os ganchos das colunas e as suas vergas serão de prata. De igual modo, para o lado norte, ao comprido, haverá cortinas de 100 côvados de comprimento, e as suas 20 colunas e as suas 20 bases serão de bronze. Os ganchos das colunas e as suas vergas serão de prata. Na largura do átrio para o lado do ocidente, haverá cortinas de 50 côvados. As colunas serão 10 e as suas bases 10. A largura do átrio do lado oriental para o levante será de 50 côvados. As cortinas para um lado da entrada serão de 15 côvados e as colunas serão 3 e as suas bases 3. Para o outro lado da entrada haverá cortinas de 15 côvados. As suas colunas serão 3 e as suas bases 3. À porta do átrio haverá um reposteiro de 20 côvados, de estofa azul e púrpura e carmesim, e linho fino retorcido, obra de bordador. As suas colunas serão 4 e as suas bases 4. Todas as colunas ao redor do átrio serão cingidas de vergas de prata. Os seus ganchos serão de prata, mas as suas bases de bronze. O átrio terá 100 côvados de comprimento e 50 de largura por todo lado, e 5 de altura. As suas cortinas serão de linho fino retorcido, e as suas bases de bronze. Todos os utensílios do tabernáculo, em todo o seu serviço, e todas as suas estacas, e todas as estacas do átrio serão de bronze. Título: O azeite para o candelabro. Verso 20. Ordenarás aos filhos de Israel que te tragam azeite puro de oliveira batido para o candelabro, para que haja lâmpada acesa continuamente. Na tenda da congregação, fora do véu, que está diante do testemunho, Arão e seus filhos a conservarão em ordem, desde a tarde até pela manhã, perante o Senhor. Estatuto perpétuo será este a favor dos filhos de Israel pelas suas gerações. Título: Deus escolhe Arão e seus filhos para sacerdote. Êxodo, capítulo 28, verso 1. Faze também vir para junto de ti Arão, teu irmão, e teus filhos, e seus filhos com ele, dentre os filhos de Israel, para me oficiarem como sacerdotes, a saber, Arão e seus filhos Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Farás vestes sagradas para Arão, teu irmão, para glória e ornamento. Título: As vestes sacerdotais. Verso 3. Falarás também a todos os homens hábeis, a quem enchido o espírito de sabedoria, que façam vestes para Arão para consagrá-lo, para que ministre o ofício sacerdotal. As vestes, pois, que farão são estas:
um peitoral, uma estola sacerdotal, uma sobrepeles, uma túnica bordada, mitra e cinto. Farão vestes sagradas para Arão, teu irmão, e para seus filhos, para me oficiarem como sacerdotes. Tomarão ouro, estofa azul, púrpura, carmesim e linho fino, e farão a estola sacerdotal de ouro, e estofa azul, e púrpura, e carmesim, e linho fino retorcido, obra esmerada. Terá 2 ombreiras que se unam às suas 2 extremidades, e assim se unirá. E o cinto de obra esmerada, que estará sobre a estola sacerdotal, será de obra igual da mesma obra de ouro, e estofa azul, e púrpura, e carmesim, e linho fino retorcido. Tomarás 2 pedras de ônix e gravarás nelas os nomes dos filhos de Israel. 6 de seus nomes numa pedra e os outros 6 na outra pedra, segundo a ordem do seu nascimento. Conforme a obra de lapidador, como lavores de sinete, gravarás as 2 pedras com os nomes dos filhos de Israel, engastadas ao redor de ouro, as farás. Engastadas ao redor de ouro as farás. E porás as 2 pedras nas ombreiras da estola sacerdotal, por pedras de memória aos filhos de Israel. E Arão levará os seus nomes sobre ombros, os seus ombros, para memória diante do Senhor. Farás também engastes de ouro e 2 correntes de ouro puro, obra de fieira as farás, e as correntes de fieira prenderás nos engastes. Farás também o peitoral do juízo de obra esmerada, conforme a obra da estola sacerdotal o farás, de ouro, estofa azul e púrpura e carmesim, e linho fino retorcido o farás. Quadrado e duplo, será de 1 palmo o seu comprimento e de 1 palmo a sua largura. Colocarás nele engastes de pedra com 4 ordens de pedra. A ordem de sárdio, topázio e carbúnculo será a primeira ordem. A segunda ordem será de esmeralda, safira e diamante. A terceira ordem será de jacinto, ágata e ametista. A quarta ordem será de berilo, ônix e jaspe. Elas serão guarnecidas de ouro nos seus engastes. As pedras serão conforme os nomes dos filhos de Israel. 12, segundo os seus nomes, serão esculpidas como sinetes, cada uma com o seu nome para as 12 tribos. Para o peitoral farás correntes como cordas, de obra trançada de ouro puro. Também farás para o peitoral 2 argolas de ouro e porás as 2 argolas nas extremidades do peitoral. Então meterás as 2 correntes de ouro nas tuas argolas, nas extremidades do peitoral. As 2 pontas das correntes prenderás nos 2 engastes e as porás nas ombreiras da estola sacerdotal na frente dele. Farás também 2 argolas de ouro e as porás nas 2 extremidades do peitoral, na sua orla interior junto à estola sacerdotal. Farás também 2 argolas de ouro e as porás nas 2 ombreiras da estola sacerdotal, abaixo, na frente dele, perto da sua juntura, sobre o cinto de obra esmerada da estola sacerdotal. E ligarão o peitoral com as suas argolas, as argolas da estola sacerdotal, por cima com uma fita azul, para que esteja sobre o cinto da estola sacerdotal, e nunca o peitoral se separará da estola sacerdotal. Assim, Arão levará os nomes dos filhos de Israel no peitoral do juízo sobre o seu coração, quando entrar no santuário, para a memória diante do Senhor continuamente. Também porás no peitoral do juízo o Urim e o Tumim, para que estejam sobre o coração de Arão, quando entrar perante o Senhor. Assim, Arão levará o juízo dos filhos de Israel sobre o seu coração diante do Senhor continuamente. Farás também as sobrepeles da estola sacerdotal, toda de estofo azul. No meio dela haverá uma abertura para a cabeça. Será debruada essa abertura como a abertura de uma saia de malha, para que não se rompa. Em toda a orla das sobrepeles fará romãs de estofa azul e púrpura e carmesim, e campainhas de ouro no meio delas.
Haverá em toda a orla das sobrepeles uma campainha de ouro e uma romã, outra campainha de ouro e outra romã. Essas sobrepeles estará sobre Arão quando ministrar, para que se ouça o seu sonido, quando entrar no santuário diante do Senhor e quando sair. Isso para que não morra. Farás também uma lâmina de ouro puro e nela gravarás a maneira de gravuras de sinetes. Santidade ao Senhor. Atá-la-ás como um cordão de estofo azul, de maneira que esteja na mitra, bem na frente da mitra estará. E estará sobre a testa de Arão, para que Arão leve a iniquidade concernentes às coisas santas que os filhos de Israel consagrarem em todas as ofertas de suas coisas santas. Sempre estará sobre a testa de Arão, para que eles sejam aceitos perante o Senhor. Tecerás quadriculada a túnica de linho fino e farás uma mitra de linho fino e um cinto de obra de bordador. Para os filhos de Arão farás túnicas e cintos e tiaras, fá-lo-ás para a glória e ornamento. E com isso vestirás Arão, teu irmão, bem como seus filhos, e os ungirás, e consagrarás, e santificarás, para que me oficiem como sacerdotes. Faze-lhes também calções de linho, para cobrirem a pele nua. Irão da cintura às coxas, e estarão sobre Arão e sobre os seus filhos, quando entrarem na tenda da congregação, ou quando se chegarem ao altar para ministrar no santuário, para que não levem iniquidade e morram. Isto será perpétuo estatuto para ele e para a sua posteridade e depois dele. Bem, meus irmãos, terminamos por aqui mais essa leitura da Palavra de Deus. Lemos Êxodo 26, 27 e 28. E no próximo vídeo continuaremos a partir de Êxodo capítulo 29. Deixe-me deixar marcada a minha Bíblia, para darmos continuidade então no próximo vídeo. Mais uma vez, a minha oração é para que Deus te abençoe grandemente, para que Deus abra o seu entendimento, que o Espírito Santo possa estar com você enquanto fazemos essa leitura, de forma que, se você estiver acompanhando o texto na sua própria Bíblia, o seu entendimento possa ser alargado para que você possa compreender na plenitude a palavra de Deus. E se você não tem a oportunidade de acompanhar a leitura, que o Espírito Santo, mesmo o Espírito Santo, possa abençoar a sua audição e o seu entendimento, para que da mesma forma você compreenda na profundidade, no sobrenatural, a palavra de Deus. Que Deus te abençoe grandemente, que Deus possa honrar esse projeto, que Deus possa honrar esse projeto na sua vida e que essa leitura traga não só conhecimento, mas principalmente crescimento espiritual dentro da palavra de Deus. Eu te convido a se inscrever no canal, ative o sininho, deixe o like, deixe o gostei, o joinha, é muito importante, e comente. Todas essas interações e ainda o compartilhamento nas redes sociais faz com que o canal possa crescer. Ele mostra para o YouTube que o conteúdo é relevante, que você está gostando, que outras pessoas estão chegando no canal, e isso faz com que o YouTube mostre esses conteúdos, os vídeos do nosso canal, para mais pessoas, e assim nós possamos alcançar mais pessoas, mais almas para a glória do Senhor Jesus. Conto com você para essa empreitada. Um grande abraço, Deus te abençoe e nos vemos no próximo vídeo. Muito obrigado.